Quanto à direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Não é? Quando tem 3 jogadores importantes, sim, ela faltou uma efetividade maior, talvez tenha faltado um repertório e talvez tempo maior para que pudesse coordenar movimentos do Plato, organizar o movimento, sim, porque nós perdemos 3 jogadores titulares que tiveram 60 gols no ano, mas para mim a característica do Pedro ela foi mais importante para circular em volta dele, tanto com infiltrações, quanto bola de fundo, quanto jogada de competições que ele tem. Então ela trouxe isso. Quanto à direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. O que aconteceu foi que acidentes com tamanho ela teve, então não teve, absolutamente. Foram acidentes de percurso e buscaram essa situação, mas não deu tempo daqui a pouco de entrosar. Talvez com maior tempo hoje uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez no repertório, mas talvez tempo maior para isso, talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Tamo Junto Domingão. Hoje vamos trazer algo que muitos torcedores não perceberam na entrevista de ontem após a eliminação na Libertadores. Então se você é novo por aqui, já se inscreve clicando no botão vermelho e clique no joinha para deixar aquele like que nos ajuda muito. Não sei se prestaram atenção no que o Tite falou durante toda a entrevista, entendo que a fala dele é complicada de entender às vezes, porém, ontem ele deixou bem claro que é um técnico muito limitado e totalmente contraditório em seus discursos. Nesta primeira parte do vídeo, vamos assistir um trecho dele falando sobre a escolha de Carlinhos e não do Gabriel no jogo contra o Vasco. Eu vou classificar no mínimo como aí uma visão pessoal um pouco inusitada que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído e a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como a terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você? Tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por essa opção. Conseguiram perceber? Ele fala que Carlinho foi decisivo contra Bolívar, Atlético Mineiro e Vitória. Porém, no jogo contra o Bolívar, o Carlinhos não fez nada na goleada de 4-0 na fase de grupos. E no jogo de ida das oitavas nem entrou, ou seja, escalou o cara contra o Vasco, por conta de 2 jogos. Vou detalhar agora para vocês a fala do Tite dizendo que o Carlinhos está mal, e por isso colocou o David Luiz no final do jogo, tentando justificar uma boa bola aérea. Porém acredito que quem sabe fazer gol é atacante e não zagueiro, deixando no banco o atacante mais decisivo do Flamengo nos últimos anos. Pode não estar em uma boa fase, mas em jogo grande não pode abrir mão deste tipo de jogador. Acompanhe comigo a fala do Tite. Eu queria entender um pouco melhor a questão da escolha do Davi Luiz ali na reta final para entrar e tentar um gol ali de maneira um pouco desesperada. Eu queria entender se vocês treinaram esse tipo de situação ao longo da preparação e queria entender porque você tinha o Carlinhos do banco também, uma opção de bola aérea que poderia funcionar. Por que o Davi Luiz? Obrigado. Quando nós colocamos, ele tem uma saída de bola e já estava programado que nos últimos minutos ele poderia ter uma qualidade de cabeceio muito grande, tanto de bola parada quanto de bola andando. Tal qual em outras equipes, não vou colocar, tinha outras equipes que trabalhei que nós tivemos e colocávamos um jogador mais, às vezes pegava o próprio zagueiro e colocava um zagueiro de área para que pudesse ter essa possibilidade de cabeceio em momentos finais, com a bola parada ou uma bola em andamento quando tivesse ter mais um jogador com presença de área de bola aérea. Não o Carlinhos, o momento do Carlinhos não é bom. Então para esse momento decisivo, eu precisei 10, 15 minutos que tivesse
um jogador de área, inclusive de bola parada, e que tivesse com o Gabi de movimentação, com esses dois enfiados, para que pudesse ter também nesse transcurso da bola aérea um jogador de finalizar. Então, como perceberam, o Tite deixa claro que não colocou o Carlinho por estar mal. Porém, do jogo do Vasco para ontem, o Carlinhos só jogou contra o Grêmio. Em ambos os jogos, não foi decisivo e perdeu chances claras. Porém, não existe o time precisar de um gol e ele colocar um zagueiro e um volante, tendo no banco como opção o Alcoas, que foi o jogador com mais finalizações contra o Grêmio. Nem o Tite sabe o que está fazendo. A seguir, a parte crucial da entrevista, onde o Tite assume que não consegue montar outro esquema tático para o time do Flamengo. Ele deixa claro que todo o esquema tático foi montado para o Pedro. Fala que tentou com Carlinhos, Bruno Henrique e Gabriel, porém não teve êxito pela característica única do Pedro. Ou seja, vamos continuar passando raiva, com jogadores jogando fora de posição e o time totalmente previsível e desorganizado. Acompanhe o trecho do Tite assumindo sua incompetência. Perdeu quase 60 gols no ano. Uma equipe que estava estruturada para jogar em volta do 9 do Pedro. Era um jogador de área, um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão. Um jogador de infiltração, um jogador de bola aérea, quando a bola tem fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador. Fora os outros dois, a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele passa. Talvez a análise mais ampla toda ela requer um tempo maior. Durante a entrevista, o Tite fala em tempo. Se pegarmos a paralisação de 10 dias mais esta semana que mandou só os reservas para jogar contra o Grêmio, foram pelo menos 13 dias de treinamento em tempo integral. Ele não conseguiu entender que o Pota joga pela direita, que Bruno Henrique não é centroavante, Arrascaeta não rende de segundo atacante, e De La Cruz não rende de meia nesse esquema louco. E para piorar a situação, como o Tite ama um volante, as principais chances criadas nos últimos jogos caíram no pé do Johnson, que não é ponta e não sabe finalizar. Fomos penalizados por um treinador burro e orgulhoso que coloca metade do time improvisado em posição que não são origem dos jogadores, e consegue fazer um craque ser questionado. Se chegou até aqui, deixa seu like e compartilha nossos vídeos. Canal Tamo Junto Mengão.